O agronegócio quer saber como a rota que será adotada pelo PT na gestão do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente e Povos Indígenas impactará nas rotinas do setor. O Hora H do Agro reuniu algumas declarações dos novos ministros. Carlos Fávaro, que foi nomeado como ministro da Agricultura, disse que tem como meta trabalhar para recuperar a imagem do agronegócio brasileiro e se comprometeu com o que chamou de produção sustentável. Ele também disse em entrevistas que deve buscar juros mais baixos para pequenos agricultores e, se possível, para os médios. Fávaro afirmou que vai atuar em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente em temas como, por exemplo, o uso de pesticidas. Ainda faltam detalhes sobre quais serão as ações prioritárias para conquistar estes resultados. No recém-criado Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira disse que pretende rever o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e estuda criar um fundo garantidor para concessão de crédito rural ao pequeno produtor. Como a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, ficou abaixo da estrutura desse ministério, Teixeira também afirmou que o governo não pretende interferir ou regular preços no mercado agro. No Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva disse durante a posse que o Brasil vai combater o desmatamento e deixar de ser o que ela chamou de pária ambiental. Ela também afirmou que o Brasil tem como meta recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas e que a tarefa mais importante dela vai ser ajudar a resolver os problemas que fazem com que a União Europeia não tenha aprovado a finalização do acordo comercial com o Mercosul. Já no Ministério dos Povos Originários, Sônia Guajajara, que é a primeira ministra indígena do Brasil, afirmou ao jornal Valor Econômico que 13 áreas indígenas estão prontas para serem demarcadas. Segundo ela, os processos foram escolhidos como prioridade para os 100 dias de governo Lula. Guajajara também criticou o uso de agroquímicos por parte do agronegócio. E a gente vai analisar as primeiras declarações dos ministros de Lula e os impactos no agronegócio. Para isso, a gente recebe Wagner Parente, que é CEO da consultoria política BMJ. Seja muito bem-vindo, Wagner, ao Hora H do Agro. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Da mesma forma, é muito bom recebê-lo. Wagner, vamos direto ao ponto. Diante dessas primeiras sinalizações que ouvimos, primeiras sinalizações dadas pelos ministros, o que mudará para o agronegócio na prática, na sua opinião? Eu tenho a impressão de que são pelo menos 3 aspectos que são comuns aí nas falas que você trouxe na abertura, Kellen. Acho que a primeira é em relação à imagem internacional. Isso está muito alinhado entre o que o ministro Fávaro trouxe e o que a ministra Marina trouxe, né, em relação principalmente a essa questão de desmatamento que pode ter impactos comerciais. O mais, talvez, premente citado pela ministra Marina seja a retomada da internalização do acordo Mercosul-União Europeia, que foi negociado por mais de 20 anos, foi finalmente assinado no primeiro ano do governo Bolsonaro, mas até hoje não foi internalizado, muito por causa das relações complicadas que o presidente Bolsonaro teve com os principais líderes da União Europeia e, lógico, o lobby agrícola interno europeu também. Então, talvez a gente consiga avançar alguma coisa nessa agenda internacional, não só com a União Europeia, mas com outros acordos que talvez possam ser de interesse para o agro. Essa é a parte boa, talvez a principal parte que a gente possa se atentar seja a abertura de novas negociações com mercados que interessam para o agro, por exemplo, a negociação de um acordo com a Coreia do Sul, que interessa também, tem preços bastante premiums para alguns produtos brasileiros, como o suco de laranja e por aí vai. Em relação à parte que a gente precisa ter mais algum cuidado, talvez seja essa questão regulatória em relação
também é citado, a utilização de defensivos agrícolas. A gente sabe o quanto é necessária a utilização de defensivos num clima tropical como o nosso, e talvez ainda haja algum resquício ali de preconceito, de uma ideia um pouco atrasada em relação à utilização de agroquímicos que são mais avançados do que os que a gente usava no passado. Então, essa renovação, ela precisa ser facilitada pelo governo e não prejudicada. Talvez, sentando na cadeira, ali o novo governo entenda isso, e lógico, ter alguém que conhece o agro, como o Carlos Fávaro, facilita nesse diálogo. O terceiro ponto talvez seja mais de estrutura e ligado também ao financiamento do agronegócio. Isso foi trazido também pelo ministro Teixeira, né, quando falou do crédito rural para o pequeno produtor, PRONAF. Isso não é uma má notícia, evidentemente que essa agricultura familiar não se sustenta sem crédito, mas, por outro lado, os outros produtores também não vão conseguir viver sem o rural, enfim, toda essa estrutura de financiamento que foi montada ao longo dos anos. Isso é muito importante que seja preservado, ainda que num cenário talvez conturbado também do ponto de vista fiscal. Então, eu acho que esses três aspectos foram trazidos no início do governo agora, e a gente tem que observar com bastante cautela como é que os três vão caminhar em situações mais específicas. Por exemplo, o ministro Carlos Fávaro também, na sua posse, trouxe a importância da Embrapa. No passado, a gente viu que a Embrapa foi utilizada como uma forma até de aproximação diplomática. A Embrapa foi muito utilizada em acordos de cooperação na África, por exemplo, com Angola, com Moçambique, com outros países que o Brasil tinha interesse de aumentar sua influência diplomática, né? Num contexto muito específico lá no primeiro mandato do Lula, que era o assento no Conselho de Segurança, mas talvez isso possa voltar a ser utilizado, inclusive com a Venezuela. No passado tinha um acordo de cooperação com a Embrapa. Então, a ver se esse pragmatismo, né, a gente espera que seja usado com bastante pragmatismo ali, toda a nossa expertise dentro da Embrapa. Outra coisa é a própria estrutura do Ministério, né? Essa ida da Conab para dentro do Ministério, né, controlado ali pelo Teixeira, é uma clara influência da Gleisi Hoffmann nesse processo. O presidente da Conab ficou o Edgar Preto, que mostra uma influência muito grande do Partido dos Trabalhadores, da Gleisi Hoffmann, mais propriamente, na definição desses nomes. A gente tinha no passado uma perspectiva até que o ex-deputado Nery Geller pudesse assumir a Conab, né, numa gestão compartilhada ali do Carlos Fávaro com o Teixeira. Não foi isso que aconteceu, a gente viu que foi um nome mais ligado à Gleisi Hoffmann. Então, por aí a gente tem alguns indicativos do que a gente vai ter de problema e o que talvez a gente tenha de oportunidade nesse governo, Karen. Muito bem. Para a gente só fechar a sua análise sobre essas apresentações de discursos ou até algumas medidas a gente vai avançar, você passou por Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente. Eu gostaria de um comentário seu sobre Sônia Guajajara, que está comandando o Ministério dos Povos Indígenas e que já declarou que pretende em 100 dias já fazer ali a colocação, expansão, né, de 13 áreas de demarcação de terras indígenas no país. Essa é uma questão que também importa muito, certo, Wagner? Certo. A definição de área indígena, ela coloca uma série de restrições à produção. Isso precisa ser avaliado com bastante cautela. É fato que o maior problema da produção brasileira não é a área, mas a gente precisa ver onde serão essas áreas, né? Evidentemente que se a gente observar o mapa da produção agrícola brasileira e onde serão essas 13 áreas ali que serão identificadas, né, e demarcadas, pode haver sim algum impacto. A ver o quanto isso vai avançar sobre a produção de soja, qual o impacto disso na produção agrícola brasileira. Por enquanto, a gente não tem essa informação, mas, sem dúvida, é algo para a gente manter bastante no radar. Outro fato que ela trouxe também foi a utilização de agroquímicos. Eu até citei mais cedo, agora na minha fala,
talvez ainda haja alguma confusão, né, no que é a utilização de agroquímicos que são mais avançados, né? Às vezes a gente escuta o debate público colocando como positivo a criação de barreiras sobre defensivos que são mais avançados. Deveria ser exatamente o oposto, né? À medida que a ciência avança, você vai criando defensivos que são menos nocivos para o meio ambiente e menos nocivos para o ser humano. Então, a gente deveria ter uma visão, na minha opinião, um pouco diferente disso. E talvez, de novo, com esses novos ministros, principalmente a Sônia Guajajara, entendendo esses aspectos, e aí o papel do setor privado é muito importante, que é esse diálogo que parece esse governo tem a intenção de abrir com o setor privado, é muito importante para que essas confusões não prejudiquem até a tomada de decisão desse novo governo. Muito importante o que você coloca. Então, vamos organizar juntos aqui para a nossa audiência. Você trouxe excelentes análises nessa primeira fala e eu gostaria de te convidar para a gente separar em pontos positivos e negativos. Toma a liberdade aqui de tentar estruturar um pouco do que você trouxe. Você coloca do lado positivo o que você enxerga como possibilidade de avanços em acordos comerciais, especialmente com uma sinalização do governo do PT de mais preocupação com a pauta ambiental, o que pode diminuir barreiras como, por exemplo, que impeçam o avanço do acordo Mercosul-União Europeia. Adiante, você ainda disse que na parte dos pontos negativos, você vê essa linha ainda um pouco preconceituosa, eu estou dizendo um pouco, pode ser que seja muito preconceituosa em relação ao uso de defensivos agrícolas, mencionado na fala da Sônia Guajajara e também na fala do ministro Fávaro, que disse que vai trabalhar junto com o meio ambiente na questão de pesticidas. Toma a liberdade de colocar ela na pastinha dos negativos, porque pode ser um desafio. E ainda você falou sobre crédito rural, dizendo que há na intenção do MDA uma perspectiva de reduzir juros. Só que aí a gente vai cair no cenário econômico sob o comando de Haddad. Algo mais que você queira acrescentar para a gente dividir, categorizar para a nossa audiência, positivos e mais preocupantes para esses 100 primeiros dias de governo, Wagner? Eu acredito que a gestão da Conab é algo para a gente observar com cautela também. Na minha opinião, seria melhor ter mantido isso no Ministério de Agricultura, né? Sobre a gestão lá do Carlos Fávaro, mas tudo bem, a sinalização de que não haverá, por exemplo, regulação de preço, alguma coisa mais diretamente nos mercados, é bastante salutar, né? E assim, eu acho que de saída a gente precisa observar com bastante cautela também essa questão regulatória. Talvez o principal seja os defensivos, mas tem muito mais coisa que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, que evidentemente não é de decisão direta do governo federal, né, do governo Lula, mas pode ter influência também. E aí é algo para a gente manter no radar o quanto vai ser. O autocontrole é alguma coisa que a gente já viu acontecer, a demarcação das terras indígenas que está no Supremo também não é algo que está diretamente impactado pelo governo Lula, mas tem influência. Então são pautas que já vêm do ano passado, que a gente espera que tenham alguma definição esse ano e, evidentemente, o novo governo vai ter influência. Alguma intenção de mudar alguma lei ambiental que esteja no seu radar? Porque a gente vê essa pauta muito forte no governo do PT e eu gostaria de saber como, na prática, eles pretendem gerar o que chamam de melhoria da imagem através do que chamam de produção sustentável. Tem algum indício já nos bastidores que você possa dividir conosco? Eu acho que as definições de IBAMA, que a gente teve ontem, né, na verdade, o ex-deputado Agostinho, ele deve assumir o IBAMA e é alguém que é muito ligado à pauta ambiental e conhece a legislação ambiental. Ele, inclusive, foi autor de algumas propostas para deixar um pouco mais rígido o licenciamento, podem se impactar no âmbito sublegal, né, que não precisa de alterações legais, mas dependem de alterações de regulamento. Então, eu acho que também nesse âmbito do governo federal, tornar a legislação um pouco mais rígida em relação a licenciamento é algo que a gente deve esperar, cara. Muito bem, eu volto com você em um segundinho, Wagner, a gente vai adiante aqui na nossa pauta. No domingo, após os atos de vandalismo em Brasília, o presidente Lula disse que o agro maldoso
poderia estar envolvido com as ações radicais e atos violentos. A fala repercutiu muito mal e dezenas de entidades do agro emitiram notas de repúdio, classificando como precipitada, nociva e desconectada da realidade a afirmação do presidente. Wagner, por que Lula se precipitou em atrelar o agro ao vandalismo em Brasília? Isso já gerou um desgaste inicial na relação entre o setor e o petista nesses primeiros 10 dias de governo, concorda? Concordo plenamente, Kellen. Existe uma percepção dentro desse novo governo que o agro é um setor que é diverso, né? Né, o tamanho do setor é imenso, existem vários segmentos dentro desse setor. E aí, acho que esse maniqueísmo, né, separar o que é o agro bom do agro mal, é uma tendência desse novo governo e também é mais um preconceito que precisa ser quebrado ao longo do tempo. Existiram, sim, né, vários produtores rurais que tiveram mais proximidade com o governo Bolsonaro, mas não são todos que, mesmo dos apoiadores do governo Bolsonaro, que financiaram atos ou que participaram dessa manifestação. Quem fez qualquer ilegalidade vai ter que ser punido, independente se for produtor rural, se for produtor industrial, se for pequeno produtor, se não for produtor nenhum, se for desempregado. E talvez fazer esse link direto já numa fala seja precipitado mesmo, né? Até porque as investigações começaram agora e isso vai ter que ser avaliado com o tempo, cara. Muito bem. Para a gente fechar, Wagner, a mensagem que você deixa para a nossa audiência, tem muita gente querendo entender o risco político no Brasil e efeitos no agro. Tem muita gente querendo investir, entender o que vem pela frente na economia, qual vai ser o nosso papel enquanto agro para desbravar e abrir novos mercados. Como é que você está vendo? O copo mais cheio, mais vazio? Sua mensagem para a nossa audiência. Eu acho que do ponto de vista positivo, me parece que esse governo tem a real noção da importância de fazer um agro forte do ponto de vista de exportação, até para gerar divisas internas, né, para ter uma pujança na balança comercial que acaba afetando o câmbio e indiretamente afeta a inflação, taxa de juros e por aí vai. Então, eu acho que existe uma percepção de que o Brasil depende de um agro forte, né? Independente do viés ideológico do governo, é de se esperar que exista assim, um trabalho bastante forte por abertura de mercado, por melhoria da imagem. Algumas medidas desses primeiros 15 dias de governo preocupam. Por exemplo, o governo Lula acabou com a área específica dentro do Itamaraty que cuidava do agronegócio. A Secretaria do Agronegócio dentro do Itamaraty foi extinta. Então, por aí é uma sinalização negativa. Evidentemente, aquela estrutura foi criada no âmbito do governo Bolsonaro, mas serviu, sim, para o apoio à abertura de mercados. Então, na prática, eu espero que essa estrutura que foi retirada do Itamaraty acabe indo para dentro da Apex ou para outros órgãos de governo para sustentar essa agenda internacional. Efetivamente, a gente espera que todos esses preconceitos com o tempo vão diminuindo dentro do governo Lula e que a gente tenha, assim, uma boa relação com esse governo. É evidente que a gente não pode também partir do pressuposto que vai ser tudo ruim dentro desse governo. A gente precisa, sim, ter um pouco de boa vontade para ter uma boa relação com todos os órgãos de governo que foram criados nesse início, cara. Wagner Parente, CEO da BMJ, é uma satisfação tê-lo aqui na Jovem Pan News. Fica o convite para você voltar muito mais vezes. Sempre à disposição, cara. Até a próxima.